Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos unidos aqui no nosso canal no YouTube e hoje, para celebrar a Páscoa da Ressurreição, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, como disse, aleluia. Essa é a certeza da nossa fé. O Senhor realmente ressuscitou para nos dar a verdadeira vida. A aurora radiante do domingo da Páscoa é a imagem de Cristo triunfante, que, ao sair do sepulcro, ilumina uma nova e eterna criação. Jesus não permaneceu no sepulcro, ele ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de nós. Não devemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Hoje, a vida se manifesta de forma plena, em sua plenitude, vitoriosa sobre a morte, para que todos tenham vida e vida ressuscitada, que é a vida abundante, a vida da graça, a vida no Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu te convido para continuar conosco, se inscrever se não é inscrito em nosso canal e compartilhar este vídeo para que também outras pessoas celebrem a alegria da Páscoa da Ressurreição, a felicidade da nova vida. É Jesus que nos convida a estarmos unidos com Ele e juntos formarmos essa família de ressuscitados, homens e mulheres da graça, homens e mulheres renascidos para a vida. E as leituras deste domingo, da Páscoa da Ressurreição, elas nos apresentam o testemunho do Cristo ressuscitado. E esse testemunho foi realizado por Pedro e Paulo, que são as duas colunas sobre as quais se funda a fé da igreja de todos os tempos. Na primeira leitura, nós temos o testemunho de Pedro, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos. Convocado pelo Espírito, Pedro entra na casa de Cornélio, expõe o essencial da fé e batiza Cornélio e toda a sua família. Cornélio, segundo a Sagrada Escritura, é o primeiro pagão admitido ao cristianismo por um dos 12, por São Pedro. A vida nova que nasce de Jesus é para todos os homens e mulheres. O texto é uma composição do querigma primitivo. O que é o querigma primitivo? É o primeiro anúncio. Um resumo da mensagem cristã que leva à aceitação do Cristo e de sua mensagem através do santo batismo. Pedro começa por anunciar Jesus como o ungido, ou seja, o ungido, o Messias, ungido, o Cristo. E esse Messias, esse Cristo, esse ungido, que tem o poder de Deus, que vem para fazer, realizar a obra do Pai. Depois, ele descreve a atividade de Jesus, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram e que estavam oprimidos. E em seguida, dá testemunho da morte de Jesus na cruz e principalmente da sua ressurreição. E conclui tudo isso dizendo: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Então, a verdade da ressurreição, ela é o núcleo central, o núcleo fundamental da pregação dos apóstolos sobre a obra redentora de Jesus Cristo. E os discípulos, eles devem se identificar com Jesus e ser testemunhas de tudo isso, para que essa proposta, essa mensagem, ela possa atingir todos os povos, todos os homens e as mulheres e espalhar pelo mundo inteiro. Na segunda leitura, Paulo dá seu testemunho, através da carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 a 4. O batismo, ele nos põe em comunhão com Cristo ressuscitado. E é disso que resulta as exigências práticas que ele enumera a seguir. A vitória da vida, ela se manifesta em nós através das obras. E o Evangelho descreve a atitude da comunidade cristã diante da ressurreição.
segundo o evangelista São João, no capítulo 20, versículo de 1 a 9. Começa no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Dominus Die, primeiro dia da semana. Primeiro, Madalena, que é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. E a gente percebe que ainda era escuro, ou seja, as trevas da dor, as trevas da separação e da saudade, que acabavam ofuscando os olhos da esperança no alvorecer de um novo dia. Mas a pedra está retirada, removida, o túmulo está vazio. E Madalena ela fica confusa, mas ela corre para relatar o fato aos apóstolos, a Pedro e João. Ela representa o quê? Ela representa a comunidade que acredita que a morte triunfou e ela vai procurar Jesus morto no sepulcro. É uma comunidade que está perdida, que está desorientada, insegura, que ainda não assimilou aquela dor, aquele momento de sofrimento, aquele momento da cruz, aquele momento da morte de Jesus. Então, no sepulcro vazio, ela descobre, a morte não venceu. E Jesus, ele continua vivo. Pedro representa nos evangelhos o discípulo obstinado. E para ele, a morte significa fracasso. E ele se recusa a aceitar que a vida nova passa pela humilhação pela cruz. João representa o discípulo ideal, que está totalmente em sintonia com Jesus, que corre ao encontro de Jesus de forma mais decidida, que compreende os sinais. Ele entrou, viu e creu. Ele acreditou em tudo o que estava acontecendo. Ele é o modelo do homem novo. Ele é o homem recriado por Jesus Cristo. Então, os dois discípulos, eles correm juntos para o túmulo de Jesus. Então, nota-se aí o impacto produzido nos dois discípulos pela morte de Jesus e as diferentes disposições existentes entre os membros da comunidade cristã daquela época. A Páscoa, meu irmão, minha irmã, é uma passagem da morte para a vida. E quantos sinais de morte nós vemos ainda hoje no mundo? Abortos, drogas, bebidas, tentativas de suicídio, violência, fome, doenças, analfabetismo, desemprego, opressão, injustiças. Quantos galhos secos, sem folhas e sem frutos. Secos espiritualmente, em pecado, separados de Cristo, secos comunitariamente, acomodados, não atuantes. Deus quer a vitória da vida. A ressurreição renova a fé em Cristo, vencedor da morte. A vida recebe na ressurreição de Jesus a semente da eternidade. Ser cristão é ser protagonista da ressurreição nos pequenos gestos de cada dia. Todo aquele que defende a vida e ama os irmãos, trabalha para a construção de um mundo melhor. Cada missa é um reviver, motivando-nos para abandonar os caminhos de morte e escolher os caminhos da vida. Que nesse tempo que inicia hoje, tempo de alegria, tempo de festa, tempo de Páscoa, tempo de ressurreição, nós possamos renascer, nós possamos abrir os nossos olhos para a vida, encher-nos de esperança e, estando sempre com os olhos fitos nele, fitos no Senhor, nós possamos levar a vida também por aqueles que ainda estão perdidos nos caminhos das trevas, nos caminhos da morte. Que Deus possa ser sempre esse refrigério em nossa vida, ser sempre essa esperança de lutar por uma vida melhor, por uma vida de ressuscitados, por uma vida sempre nele, com ele e por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa para você e para a sua família. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz, fique com Deus e até
o nosso próximo encontro, meditando a liturgia do domingo.